tua palavra, para que nós possamos nos fortalecermos, sairmos daqui bem melhor que chegamos, com mais ânimo, com mais alegria no coração. Pedimos, Senhor, o amparo espiritual para esse momento de estarmos aqui. Pedimos aos benfeitores espirituais desta casa que estejam conosco. E é em nome de Deus, em nome de Jesus, que pedimos a permissão para iniciarmos a palestra pública da noite de hoje. E que assim seja. Então, queridos irmãos, hoje o nosso irmão José Ramos, que vai falar do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Obrigado. Então é Natal, né? 25 de dezembro, né? Nosso encontro com Jesus. Novamente essa data nos chama, né? A darmos atenção a esse nome, Jesus. Que significado esse Jesus tem na nossa vida, né? E uma pergunta muito importante seria: que papel o Espiritismo tem na nossa existência, né? Será que o Espiritismo é apenas uma religião como as outras, em que a gente pratica o Espiritismo somente no momento da semana, ou que a gente lembra, agora eu vou fazer a minha oração, o meu evangelho, e o restante dos outros dias a gente deixa de ser espírita? Uma das coisas muito importantes que o Espiritismo nos ensina é a liberdade de consciência. Nós somos livres para escolher, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de consciência. Tudo que nós falamos aqui de Espiritismo é porque nós aprendemos com os livros do Allan Kardec, de Chico Xavier, de Divaldo. Nós aprendemos com o Espiritismo. Então nós procuramos levar esse conhecimento aos nossos irmãos, porque nós acreditamos que o Espiritismo é uma grande verdade capaz de mudar a nossa existência, de mudar a nossa compreensão de vida, de alterar o nosso rumo, porque muitas vezes nós estamos aqui na Terra e a gente não sabe direito para onde ir, e é assim mesmo, a gente vai acertando, vai errando, vai procurando através das experiências, né, o caminho certo. E quando a gente tem enganos, a gente tem o desgosto, tem a tristeza, tem a desmotivação, tem a dor, tem o sofrimento, porque nós não temos um mapa que nos indique qual o caminho correto que nós devemos seguir, né? E o Espiritismo nos dá esse mapa. A doutrina espírita nos coloca frente a frente com toda a criação. O Espiritismo, Allan Kardec, através das obras dos Espíritos Superiores, nos fala claramente por que nós estamos aqui na Terra, o que nós viemos aqui fazer, para onde nós vamos depois da morte do corpo físico e de onde nós viemos, onde nós estávamos. Então a doutrina espírita é a síntese de todo o conhecimento que a humanidade teve ao longo de todos esses séculos, e hoje nós, já na era digital, temos a capacidade de compreender claramente qual é o objetivo da vida. O Espiritismo nos traz um conhecimento que nós não encontramos na faculdade. Tem geografia, tem história, tem medicina, tem pedagogia, né? Tem a engenharia, tem a química, a biologia, mas o conhecimento espírita é o conhecimento do plano espiritual. É a nossa vida material que coexiste juntamente com o plano espiritual. E é essa inter-relação que explica uma quantidade de fenômenos que nós desconhecíamos. Por exemplo, os fenômenos paranormais, os fenômenos da mediunidade, das visões dos seres de luz e dos seres mais escuros, a interferência do plano espiritual na nossa vida, nos nossos pensamentos, na nossa vontade, nos nossos vícios, né? A continuidade da vida além da morte. Então são mensagens, são comunicações que vêm do plano espiritual para nós aqui na Terra. Existem irmãos nossos que estão fechados a esse conhecimento. Eles ainda não tiveram o seu coração, o seu senso moral, digamos assim, maduro para dar atenção às questões espirituais, e são as questões fundamentais da nossa existência.
o porquê que a gente nasceu nessa família, por que eu brigo tanto com o meu irmão, por que eu não dou certo com fulano, por que eu gosto tanto de tal pessoa, né? Por que eu escolhi esse caminho, por que eu nasci aqui no Brasil e não nasci lá do outro lado do mundo, por que também que nós tivemos acesso ao conhecimento espírita. Tem irmãos nossos que nunca ouviram falar de Jesus, que nasceram e vivem lá do outro lado do planeta, e nós ouvimos falar de Jesus através da Igreja Católica, através da Igreja Evangélica, através também da Umbanda, através das religiões cristãs. A gente vem ouvindo falar de Jesus, e Jesus vem nos chamando, e Jesus, através do seu Evangelho, vem chamando a gente. Porque qual é o ensinamento fundamental de Jesus? É a observância da lei de Deus. Quando a gente nasce, o universo já está pronto. Deus, nosso Pai, que é todo bondade, justiça, amor, Ele criou o universo através de leis perfeitas. Existem as leis materiais e as leis espirituais. Quando nós ainda não estamos afinizados com as leis espirituais, nós erramos e causamos dor para nós e para o nosso semelhante. Existem irmãos que ainda vivem do crime, ainda vivem do roubo, do assassinato, que ainda vivem do estelionato, que ainda vivem prejudicando uns aos outros. Eles estão gerando dor para eles. Há irmãos nossos que ainda vivem no mundo das drogas, ainda vivem no mundo dos vícios, que ainda estão iludidos pelos prazeres terrestres, pelo excesso dos prazeres. Então eles destroem o seu corpo físico e na outra existência eles não merecem vir com o corpo perfeito. Tem alguns irmãos nossos que se rebelam contra a lei, não aceitam ter que trabalhar, ter que estudar, ter que se esforçar, né? Ter que lutar por uma vida digna. Então eles são revoltados. Então eles se revoltam contra a política, se revoltam contra a polícia, se revoltam contra os poderes que de uma certa forma nos beneficiam, porque organizam a nossa vida em sociedade. E aí esses irmãos cometem crimes, fazem barbaridades, né? E eles infelizmente ainda vão ter que colher os frutos dessas dores que eles espalham, né? Todos nós sabemos que existem mundos superiores e mundos inferiores. Nós sabemos que existem pessoas que pelo seu esforço têm mais conhecimento, então adquirem posições na vida um pouquinho melhores, né? Porque têm mais conhecimento, outros nem tanto. Então assim, naturalmente, através do mérito pessoal, existem superiores e inferiores nas capacidades que a gente se julga com habilidade para realizar. Pessoas se esforçam mais, têm profissões mais apuradas, digamos assim, né, que exigem um conhecimento maior. Pessoas que não se esforçam tanto, ou pela condição social em que nasceram, têm profissões mais humildes, que são, no seu total, muito valorizadas do ponto de vista espiritual, porque todos nós que trabalhamos honestamente e não prejudicamos o nosso semelhante, nós temos o grande mérito de estarmos colaborando para o nosso progresso pessoal e o progresso da nossa comunidade. Mas através da espiritualidade superior, a alma daqueles homens e mulheres que passaram pela terra, que venceram os vícios, que venceram o orgulho, venceram o egoísmo, a vaidade, a ambição e trabalharam pelo bem da nossa humanidade, eles vêm novamente através da doutrina espírita nos falar: vem, irmão, Jesus te chama. Novamente a doutrina espírita vem fazer o grande chamado: vem, meu irmão, vem, que Jesus é o nosso grande líder, o nosso guia, o nosso modelo. E quem é que nos traz novamente a Jesus? Allan Kardec. Allan Kardec é o grande professor do Espiritismo, aquele que codificou a doutrina e fez que nós reconhecêssemos Jesus como Jesus espiritual, o Jesus que nunca morreu e que nunca foi embora, mas o Jesus que está conosco espiritualmente, trabalhando incessantemente pela melhora
de cada um de nós e da nossa humanidade. Jesus, o nosso irmão maior, que bota a mão no nosso ombro e diz: ô meu irmão, eu estou contigo, vem comigo que eu estou contigo. Vamos vencer juntos as dificuldades e progredir. Kardec nos dá a compreensão desse Jesus, nos dá o entendimento. Allan Kardec une a fé e a razão. Nós somos espíritas porque nós entendemos como a vida funciona. Nós entendemos que a doutrina espírita é a volta de Jesus à Terra. É Jesus nos chamando novamente. No livro dos Médiuns, capítulo 2, se eu não me engano, Allan Kardec fala de que tem 3 classes de espíritas. Tem aquele que ouve falar de espiritismo e acha muito interessante os fenômenos, né? Porque espíritos de luz vêm conversar conosco, há o fenômeno da mediunidade, né? A alma das pessoas que estão do outro lado da vida vem falar conosco através dos médiuns, vem pedir ajuda e também vem falar como é que acontece a vida lá do outro lado. E também existem esses espíritas que ficam só assim: ah, que legal, que interessante, Chico Xavier, né, Divaldo, que bacana, mas não são tocados no seu coração. Tem os espíritas que já param para pensar: não, peraí, se a vida continua, como é que eu vou chegar lá do outro lado da vida? Como é que vai ser a minha passagem? O que eu estou fazendo agora para merecer a minha vida futura de uma maneira como eu gostaria de ser recebido? Imaginemos que um dia a gente vai fazer uma grande viagem, nós vamos deixar esse mundo. Como é que nós vamos deixar nossas coisas? Como é que nós vamos deixar a nossa casa, a nossa família? Como é que nós vamos deixar os nossos colegas de trabalho? Que histórias eles vão contar da gente? Que a gente brigava por qualquer coisinha, que a gente guardava mágoa, que a gente era apegado às coisas materiais e não emprestava, ou que a gente era egoísta, birrento e não pedia desculpas. Como é que a gente quer chegar lá do outro lado? Quem nos dá o ensinamento é Jesus. Perdão, amor, pacificação do nosso ser. E para que isso aconteça, a gente precisa ter sintonia, porque nós somos seres energéticos. O nosso corpo espiritual, o nosso corpo da nossa alma, que é o corpo que a gente vai ficar depois da morte do corpo, ele é um corpo de energia, e nós estamos sempre trocando energias. Quando a gente conversa com alguém, a gente troca energia. Quando a gente assiste um programa de TV, a gente troca energia. Quando a gente conversa com alguém no WhatsApp, a gente troca energia com a pessoa. Quando a gente assiste qualquer coisa, quando a gente dá atenção para qualquer coisa, nós estamos trocando energia. Então, quando nós fazemos oração, nós estamos trocando energia com a espiritualidade superior. Por isso que é tão importante nós fazermos oração. Quando nós estamos lendo os livros espíritas, quando nós estamos vendo um filme espírita, quando a gente está ouvindo conteúdo espírita, nós estamos recebendo energia. Quando nós estamos praticando bem a caridade, ajudando alguém, dando um dinheiro, dando uma roupa, um alimento, dando atenção para a pessoa, se interessando pela vida dela, porque assim a gente recebe a ajuda de todas as pessoas. Então nós estamos trocando energia. E aí esse segundo tipo de espírita pensa assim: olha, o espiritismo não é apenas mais uma religião, tem algo mais, eu tenho que usar esse conhecimento na minha vida, eu tenho que procurar me mudar. Mas só que esse espírita, ele é um espírita mais ou menos, ele é um espírita Nutella, que na hora boa ele é espírita, na hora da prova, da expiação, ele grita, ele berra, ele xinga, ele não leva desaforo para casa, ele não pratica o Evangelho, ele não pratica o Espiritismo. Ele acha muito bonito os textos, ele gosta dos vídeos, ele vem na palestra, né? Mas ele não se esforça muito para mudar. Esse é o segundo tipo de espírita que Allan Kardec fala, né? Não é
aquele espírita 100%, que é a terceira classe de espírita, aquele que, sabendo que é imperfeito, aquele que identifica em si mesmo os erros. Mas eu sou muito egoísta mesmo. Mas eu não devia ter falado isso com fulano. Mas se eu fosse um pouquinho mais calmo, eu tinha resolvido as coisas de outra maneira. Se eu tivesse me esforçado mais, eu tinha frequentado os estudos. E hoje eu já sabia mais do Espiritismo. Esse é o espírita cristão, aquele que procura com todas as forças praticar o Espiritismo, entender, ouvir as pessoas e praticar a caridade. Esse é o terceiro tipo de espírita. O nosso capítulo de hoje, ele fala que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem é que nos chama? Deus, nosso Pai, o Criador da vida. O Deus, o nosso Pai maior, Criador do universo, das galáxias, Criador do nosso planeta. Deus nos chama. Deus nos manda vários enviados. Tem o nosso povo aqui do planeta Terra, né? Muito ignorante ainda, muito fraco de vontade. Então ele manda várias pessoas para nos chamar. Ele manda Moisés, através dos 10 mandamentos: não matar, não roubar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, deixar pelo menos um dia para honrar a Deus, para buscar a Deus, né? Nas suas orações, agradecer a Ele. Os 10 mandamentos. E aí a nossa humanidade ainda muito teimosa, muito primitiva, né? Ainda muito interessada em dominar um ao outro, né? Muito interessada em tomar as coisas materiais. Vai morrendo, vai nascendo, vai morrendo, vai nascendo, vai tendo várias encarnações. E aí vem os profetas dizendo: olha, um dia vai nascer um Salvador. E vem Isaías dizendo: vai chegar o Salvador na terra. Já vemos sinais nos céus. E aí vem João Batista dizendo: o Salvador nasceu, o enviado de Deus que colocará todas as coisas no seu lugar. E nós, enquanto família humana, temos que agradecer a Deus que nos enviou Jesus. Jesus veio à terra, sofreu, foi humilhado, se deixou abater fisicamente para dar o testemunho da fé, da confiança em Deus nosso Pai. Jesus reaparece aos seus discípulos dizendo: a vida continua, meus queridos irmãos, tende fé, eu estou com vocês. Jesus vem apoiar Saulo na sua transformação para ser divulgador da doutrina espírita para os povos pagãos. Jesus inspira os seus seguidores a fundar as igrejas, as casas do caminho da época, a espalhar o cristianismo pelo mundo. Jesus vive entre nós. Então, novamente, esses profetas são humilhados, são renegados. Jesus vem em pessoa, é crucificado. Há muitos chamados de Deus para nós. O povo hebreu, que era o único povo monoteísta, que acreditava num só Deus, que já era um grande avanço para a época, recebe Jesus, recebe o chamado para o banquete espiritual. O que é o banquete espiritual, gente? Na vida só tem 2 caminhos, só 2. É o bem ou o mal, é a luz ou é a sombra. O que há de sombra na gente, nós devemos transformar para o lado da luz. O que é a luz? É o bem, é a verdade, é o amor, é a paz, é a caridade, a fraternidade, todas as virtudes que Jesus nos ensina, que são as virtudes de Deus. E o que é o mal? O mal, nosso apego excessivo à matéria, né? Minha casa, minha família, meu carro, meu nome, minha pátria, minha terra, é o apego excessivo. Qual é a nossa casa? A nossa casa é o planeta Terra, o universo inteiro. Quem é a nossa família? Que foi lido ali na abertura, que Jesus perguntava: quem são meus irmãos e minhas irmãs? Toda a humanidade. É os nossos apegos materiais, que a gente briga por pouca coisa,
é o nosso trabalho excessivo para ganhar dinheiro e ser rico, 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 para poder mandar nos outros e para poder se exibir, se achar melhor que o outro. Não, meus irmãos, isso é um engano. É um engano. Jesus vem para os humildes, para os pacíficos, para os brandos, para os puros de coração. A nossa humanidade ainda vive muito na sombra. A gente liga a televisão e vê toda a nossa humanidade se degladiando em busca dos bens materiais, a luta por presentes, a luta pela conquista material, a luta para um ser melhor do que o outro. A gente tenta ver uma novela, essa novela vai ter só bons sentimentos, os bons sempre sendo passados para trás, sempre sendo humilhados, sendo enganados, parece que o mal sempre vencendo, né? É uma ilusão. A sombra só existe porque a luz não chegou ali. A hora que a luz chegar, a sombra se desfaz. Por isso que a doutrina espírita, o espiritismo, é a volta de Jesus. Nós devemos, queridos irmãos, nos agarrar a essa doutrina espírita, como um náufrago, como alguém que caiu no mar e está se afogando. E o Espiritismo apareceu para se salvar, aquela boia, aquele salva-vida, aquela corda tirada para nos tirar do fundo do poço. Porque se a gente não tem força para vencer um vício, aqui dentro a gente tem. Aqui dentro eu digo, em praticar a doutrina espírita, fazer o evangelho no lar, orar, procurar assistir palestra, procurar assistir, se conectar a sua energia, a sua vibração a coisas positivas e abandonar os maus hábitos. Mas eu gosto de filme de violência, eu gosto de tiro, é de gente morrendo e coisas explodindo. É esse mundo que a gente quer que as crianças construam para a gente? Entendem? Que nós nos alimentamos, arroz, feijão, carne, salada, alimento do corpo. E qual é o alimento da alma? É tudo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente fala, que a gente assiste, né? É a nossa casa, o nosso lar é o reflexo daquilo que nós temos dentro da gente. Nós temos duas humanidades, uma aqui encarnados, nós na experiência terrestre, passando pela vida, estamos em trânsito aqui pela existência e vamos voltar para o plano espiritual. E aqueles que já estão no plano espiritual, alguns retornam de maneira violenta, através de um acidente, através de uma doença, através do Covid. Mas nós temos que entender que a vida, ela é perfeita, nós é que somos imperfeitos. Então tudo que acontece aqui, nessa fotografia que nós temos, que nós chamamos realidade, é porque cada um buscou essa realidade, que hoje, agora no presente, nós já estamos semeando o nosso dia de amanhã, e que hoje nós colhemos do nosso passado. Então a doutrina espírita, como é uma doutrina que nos fala da liberdade de consciência, de aceitar ou não aceitar, ser livre para fazer o que quiser, também nos alerta para a responsabilidade pelos nossos atos, porque em verdade nós somos o que nós fazemos, né? Então nós pensamos em alguma coisa, nós sentimos, temos as emoções, e as nossas ações mostram verdadeiramente quem nós somos. Então nós devemos refletir sobre os nossos atos, sobre a nossa vida, né? O que a gente já fez serviu de lição para nós chegarmos hoje aqui e estarmos encarnados nesse momento. Daqui a pouco nós vamos estar do outro lado da vida, a gente vai estar desencarnado, a gente vai ter a nossa individualidade. Eu vou continuar sendo José, o Vitor, a Silvia, a Elvira, a Regina, o Eric, a Elise, e lá do outro lado a gente vai olhar, como é que foi a nossa existência? Nós vamos ter esse momento de avaliação. Em tal momento da vida eu tive tal oportunidade, em tal momento da vida tal pessoa me avisou, conversou comigo, em tal momento da vida eu fui chamado, o Espiritismo me chamou, e o que eu fiz? Eu dei atenção a esse chamado?
eu mudei a minha vida através da doutrina espírita, ou eu, quando melhorei, quando achei que já estava tudo bom, eu voltei a fazer as mesmas coisas que eu fazia. A vida material, ela é feita de vários fatores. Tem a família, tem o trabalho, tem o lazer, tem o estudo, né? Tem os amigos, tem várias coisas, vários leques, né? E o Espiritismo, minha gente, tem que penetrar todas as partes da nossa existência. A gente tem que levar essa doutrina adiante, primeiro nas nossas ações, depois falando para as pessoas, convidando elas, dizendo: olha, eu era assim, mas quando eu conheci o Espiritismo me ensinou isso. Ah, determinada pessoa morreu, segundo a doutrina espírita, é assim. É dessa forma que a gente vai conseguir levar o Espiritismo adiante. A casa espírita, ela pode ser vista de 4 momentos diferentes, né? É um templo, um local de oração, um local de conexão, como a gente liga um Wi-Fi, né? E vamos conectar o YouTube, o Facebook, o Instagram, né? O WhatsApp. Aqui é o local de conexão com Deus, porque juntos nós nos fortalecemos, juntos nós nos amparamos, juntos nós somos uma força muito grande para receber de Deus a cura, receber a boa inspiração. Normalmente a gente procura milagre, né? Mas o milagre real, verdadeiro, está na nossa mudança de atitude, no abandono dos maus hábitos, e está também em acrescer a nossa vida novos hábitos, hábitos salutares, hábitos saudáveis para a nossa existência. Então, é um templo em que a gente se conecta com Deus, pode ser um lar que a gente reúne as nossas almas, a nossa família espiritual, pode ser um hospital, porque aqui a gente vem curar a nossa mágoa, a nossa tristeza, a nossa depressão, a nossa falta de vontade de viver, falta de rumo, de meta, de objetivo. Aqui nós encontramos isso. E também a doutrina espírita como a escola das nossas almas, porque quando a gente faz um evento, como foi feito recentemente, um cachorro quente em benefício da Casa da Fraternidade, nós unimos os nossos corações, nós deixamos de lado as nossas diferenças, porque a gente não veio aqui para julgar as pessoas, ou dizer: o fulano de tal tinha que ter o cabelo assim, o fulano de tal, não, esse carro não é para ele, a ciclano tinha que cuidar do filho desse jeito. A gente não veio fazer isso, a gente veio cuidar da nossa vida, a gente veio aceitar um ao outro, a gente veio amar um ao outro, isso que a gente veio fazer. Se amar, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas acontece que lá fora da doutrina espírita, o que o mundo nos ensina? Competição. Temos que competir, temos que ser melhor, o vizinho tem que ser melhor que o outro, tem que usar a roupa melhor, tem que ser o mais jovem possível, tem que ser o mais belo, tem que ser o mais estudioso. Gente, isso é um engano. A gente não veio para competir um com o outro. Por isso que o outro item do nosso capítulo, muitos os chamados, poucos escolhidos, é que muitos passam pela porta larga, que é a porta dos prazeres, que é a porta da ostentação, a porta do: eu sou o cara, eu faço e aconteço, eu tenho dinheiro, eu que mando. A porta do orgulho, da vaidade, da ambição: eu sou a mais bela, a mais bonita, a mais atraente, que é o que a gente vê na grande mídia, né? E o que o Espiritismo nos fala? A gente tem que ser essência, passar pela porta estreita, não fazer o que todo mundo está fazendo, não entrar nessa loucura, nessa correria de consumo, não entrar nessa loucura de consumir as mesmas coisas que as pessoas consomem, os mesmos filmes, as mesmas práticas sociais, o mesmo comportamento, né? Do soco, dê um soco, dá outro soco. Não é isso. O nosso mundo já viveu assim muito tempo. Nós já passamos séculos e séculos
de guerras e guerras. Ah, tu não acredita na mesma coisa que eu acredito? Passa a espada. Era assim. Nós temos que aprender com a doutrina espírita a vivenciar os ensinamentos de Jesus, trazer Jesus para perto de nós, buscar esse Jesus, viver o ensinamento de Jesus. Por isso que novamente a doutrina espírita nos diz: muitos os chamados, poucos os escolhidos. 3 grandes objetivos tem a doutrina espírita: esclarecer o porquê da nossa vida, como conquistar a felicidade verdadeira, a paz de espírito verdadeira, como conquistar a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior, aliviar os nossos pesares, nos dar esperança, dizendo: olha, não está tudo perdido. Se eu fiz errado até agora, daqui para frente eu posso mudar. E consolar aqueles que não compreendem, aqueles que não sabem que a vida continua, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que ainda vagueiam nas ilusões do mundo, porque o mundo da droga, que é um grande mal que nós passamos com a nossa juventude, eles querem esquecer, eles querem meio que fugir da realidade, de não enfrentar, que tem que estudar, que tem que trabalhar, que tem que ter uma vida honesta, que tem que ser uma pessoa autônoma, que tem que crescer individualmente, né? A doutrina espírita nos traz isso. Eu tinha muitas coisas para falar, mas acho que isso foi o mais importante, né? Hoje, 25 de dezembro de 2021, voltamos às nossas palestras presenciais. Perseverança, fé, confiança, botar o nosso passo firme na doutrina espírita. Se não puder estar aqui, vai assistir um vídeo. Se não puder estar aqui com a gente, vai ler um livro, né? Nós precisamos do espiritismo, porque um dia, quando a gente chegar do outro lado, a gente pode ser recebido assim: bah, meu irmão, te dei todas as condições necessárias para te melhorar, te dei todo o crédito, depositei na tua conta, te passei o Pix, né? Te dei todo o crédito, parcelei as tuas provas, não mandei tudo de uma vez só para te não cair, mandei uma dor aqui, um desgosto ali, te mandei uma aprovação mais adiante, uma separação aqui, um desemprego ali, te mandei o espiritismo para te chamar a Jesus, e tu não ouviste. Tu vai ter que recomeçar a tua prova de novo numa nova existência, só que agora vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque tu tinha o corpo perfeito e não soube valorizar. Vem cá tu, segundo da fila, esse aqui chegou, meu irmão, seja bem-vindo, tu venceste a prova da vida, eu te desse crédito, mas tu soubeste aproveitar, tu foste humilde, tu foste persistente, tu não bradou contra Deus, tu não reclamou das tuas provas, tu seguiu firme no caminho. Eu te mandei filhos difíceis, tu teve paciência. Eu te mandei chefes duros e tu teve paciência. Tu trabalhou, tu não fez o corpo mole. Eu te dei saúde e tu soube conservar a tua saúde. E finalmente, meu filho, eu te apresentei o Espiritismo e tu soube aproveitar. O Espiritismo é uma grande bênção, meus irmãos. Uma das bênçãos das maiores que a gente tem na nossa vida. Porque através da doutrina espírita, através de Allan Kardec, nós chegamos a Jesus. Jesus nos apresenta, está aqui, né? O enviado, o Consolador prometido. Eu, Jesus, prometi para vocês um Consolador. Está aqui a doutrina espírita. E Allan Kardec, por sua vez, nos diz: queridos irmãos, está aqui Jesus. Segui com Ele. Obrigado pela atenção, meus queridos. Que o Natal permaneça em nossos corações ao longo do próximo ano e das nossas vidas. Que assim seja.